Mano, tendo em vista tudo que foi o jogo, que goleada do Vasco. Jogou bem? Não. Jogou mal? Não. Jogou de forma horrorosa? Isso sim. Isso aí, péssimo, horroroso. Mas, apesar de jogar muito mal, para de fofoca, cala logo essa boca e senta logo na... Vamos falar do jogo, pessoal. Gente, o time do Paiva, que tava com muita moral e agora o time vem jogando bem pior a cada jogo, veio a campo assim, aqui a gente tem algumas coisas a observar. Primeiro, mais uma vez a presença do Coutinho no time titular, Coutinho sendo preferido em detrimento do Payet. Eu não sei aí se é porque o Payet tá voltando e tal, mas pelo menos por enquanto o Payet tá sendo o banco do Coutinho. Hoje eu até acho que o Payet entrou legalzinho. No mais, o que a gente vai ter aqui é exatamente o seguinte, a volta deste que tá aparecendo na foto, o Adson. O Adson não jogou o último jogo do Vasco, tinha jogado o Emerson Rodrigues. Hoje volta o Adson e fez uma partida bem aquém, uma partida bem ruinzinha, assim como quase todo mundo do Vasco. O Vasco jogou muito mal, muito mal. O placar até que não foi tão ruim. No mais fora isso, aí sim, talvez o principal ponto de novidade, a titularidade do Robert Rojas, zagueiro que foi pedido pelo ex-técnico do Vasco, o Ramon Dias. E assim, o Rojas ganha aqui o lugar do Maicon e não é por ruindade. Isso que é foda. Por isso que eu sou muito reticente quanto a técnico ficar trazendo jogador contestado, porque ele confia e aí a diretoria dá esse voto de confiança. O cara traz a merda pra cá, mete o pé e o filho da puta fica aqui atazanando a nossa vida. Volto a dizer, pra você dar autonomia pra técnico contratar, não pode ser jogador contestado. O técnico pode contratar se o pedido dele for uma contratação, porra, que chega com a aprovação de todo mundo. Porra, o cara é pica, aí tudo bem. Agora, jogador contestado pra técnico bater no peito e falar assim, ó, é meu, e depois meter o pé, pô, pelo amor de Deus, velho. Pra quem não sabe, pra quem não foi atrás pra saber, o Maicon não tava hoje no time do Vasco porque ele sentiu, parece que lesão na coxa e por isso não tava. Se fosse por ruindade, ele estaria lá, tá ligado? Ser ruim nunca impediu o Maicon de jogar no Vasco. Mas hoje entra o Rojas e assim, eu vou falar mais sobre isso, mas dando um spoilerzinho aqui, o Rojas em campo hoje e a atuação dele, mais uma vez horrorosa, evidencia como que o Vasco precisa urgentemente contratar. Antes da gente chegar lá, como é que começa o jogo? Gol do Atlético Goianiense, um dos times que, assim, eu tenho mais certeza que vai cair, talvez eu acho que é o que eu mais cravo ali, tá ligado? E mesmo assim, começa como? Com eles aqui, o jogador passando, o Rojas não marca ninguém, ele chega dentro da área, chuta e toma aqui o gol, Léo Jardim. E tá aqui, o Emiliano Rodrigues é o jogador do Atlético Goianiense que faz o gol. Um jogador que é atacante, porém que estava 19 jogos, quase 20, 19 jogos sem marcar. Aí ele vai lá e é ressuscitado por quem? Obviamente, o Vasco pega ali um cara que tá quase 20 partidas sem fazer gol. Pô, mas agora eu vou fazer um comentário, vai parecer um certo passapanismo, e não é, tá? O Vasco precisa contratar, eu falo isso aqui toda live desde o início e tal. Mas caralho, o Vasco também é muito azarado com lesão, viado. Azarado ou incompetente em seu departamento médico, né? João Vitor, porra, zagueiro titular absoluto, que ficou na reserva por um tempo por surto de quem tava no comando técnico do time. Tipo assim, é o melhor zagueiro do Vasco com muita sobra pro segundo colocado. Jair, que nesse time é titular. Paulinho Paula, que nesse time é titular. Aí também é pica na xereca, né, velho? Tipo assim, a gente perde 3 jogadores titulares numa porrada só. Fora os moleques da base aí que estrearam, estavam bem. O Estrela, pô, se lesionou também. É uma loucura, velho. O que tá numa seca danada e dá água pra ele. Por que não tirar mais um da seca, tá ligado? A gente já viu, por exemplo, no ano passado, o Vasco ressuscitando inúmeros defuntos. O Yuri Alberto fez golaço na gente ano passado. Você tá mal? Vem jogar contra o Vasco que a gente melhora a sua situação. E hoje foi mais uma vez isso. Um cara que tava, assim, totalmente apagado, que foi aceso mais uma vez. E aí, o que foi falado desse gol? Foi falado sobre o posicionamento do Rojas. E não somente o Rojas, que depois se recuperou. No decorrer do jogo ele começou a melhorar um pouquinho, mas nada muito grandioso, partida ruim. E nesse lance aqui, no lance do gol, você olha, mano, ele não dá conta que tem um cara passando meio que nas costas dele, tá ligado? Ele não sabe o que tá acontecendo no jogo. O erro de posicionamento, o erro de noção de espaço ali é gritante. E além disso, além do Rojas, teve gente reclamando do Léo Jardim e eu fiquei meio em dúvida e eu queria saber o que vocês acham. No gol, o Léo Jardim frangou ou não? Se você for ver, a bola passa meio que em cima. Pô, frangou, eu não acho nem interpretativo. Não foi frango. Agora, defensável, talvez era. Dele, bastava ele ficar em pé. Só que assim... Mas são coisas diferentes. Tu tomar um gol defensável e você frangar. Tá ligado? Acho também que é um chute bem forte e bem de perto, é meio a queima-roupa. Eu fico meio na dúvida se foi frango ou não, se foi um erro, se foi uma falha.
do Léo ou não, comenta aqui você o que você acha. Voltando um pouquinho pro Rojas, o que eu tenho a dizer é o seguinte, cara, se a sua casa tá pegando fogo, você tem que se apressar em ligar pros bombeiros. Ou então você começa você mesmo a tentar lidar com o fogo. O que você não pode deixar fazer é que ele se alastre e queime tudo enquanto você fica parado. E por que eu tô falando disso? Porque assim, o Vasco tem um incêndio, que é a zaga, e pelo menos por enquanto não tá indo atrás dos bombeiros. O Vasco não contrata ninguém, pelo menos não sai notícia de contratação, talvez aí na calada, debaixo dos panos, já esteja tendo... Mano, a analogia um pouco melhor do que a que ele fez é que o Vasco é a casa, tá ligado? O Vasco é a casa. Aí o filho da puta que tiver de zagueiro titular, a dupla filha da puta que tiver de zagueiro titular, vamos lá, Maicon e Léo Pelé, eles são fogo, entendeu? E o zagueiro reserva, já que a gente não tem o João Vitor à disposição pra ser titular, acaba sendo o Rojas. O Rojas, quando entra, que teria que ser alguém pra apagar o fogo, ele serve como um... Como é que é? Um inflamável, tá ligado? Ele serve como qualquer coisa que aumente o fogo, tá ligado? É como se você pegasse lá, eu tenho que apagar o fogo. Aí, porra, precisa de um líquido. Aí tu vai e joga gasolina, entendeu? Então é muito complicado, velho. É muito complicado. E eu vou além, tá? Eu tô falando do Rojas, mas o pior é sempre quem tá jogando. Quando o Maicon joga, eu fico falando, caralho, mano. Pô, é impossível o Rojas ser pior que isso que eu tô vendo na minha frente. Só que aí o Rojas entra, eu falo, caralho, é impossível o Maicon ser pior que isso que eu tô vendo, entendeu? Aí quando joga o Rojas e o Maicon, eu falo, porra, é impossível o Léo Pelé ser pior que isso. E o pior é sempre quem tá jogando, mano. É difícil demais, mano. Alguma negociação, mas tem que ter pressa. Porque assim, nos empolgamos com aquelas 4 vitórias seguidas, que obviamente era uma fase boa, mas que não exatamente repercutia a realidade. E agora vai ficando evidente a cada jogo que a zaga do Vasco é horrorosa. A gente teve o grande azar aí do melhor zagueiro do time machucar, e foi uma lesão meio que séria, de 1 mês e meio, do João Vitor, que inclusive não voltou até agora. E assim, cara, Léo Pelé, Maicon, Rojas, tudo horroroso. O Rojas, como eu comecei a dizer, quem pediu pra ele estar aqui é o Ramon Dias. O Ramon pediu Rojas, o Ramon pediu Praxedes. Eu gostaria que o Ramon pedisse os dois de volta, só que agora pro Corinthians. Leva ele embora. Pede essa porra pro Corinthians aí, ô filha da puta. Pô, Ramon, que é isso? Nós gostando de você, goste um pouco da gente também, leva ele embora. Enfim, jogador muito fraquinho. Como eu falei, no decorrer do jogo, ele até se recuperou aqui, alguma coisa ou outra, mas mesmo assim, não dá pra ser titular. Assim como o Léo também não dá. O Léo Pelé. O Léo Pelé também não dá, assim como o Maicon também não dá. O João Vitor é um zagueiro ok, que eu acho que não vale aquele preço todo, mas... O João Vitor eu acho bom zagueiro. Dentre os do Vasco, é claramente o melhor. Mas ser claramente o melhor entre os Vasco, é tipo ser o melhor brasileiro no hóquei no gelo, tá ligado? Não tem muita gente boa competindo com você. Enfim, pessoal, dando sequência, a gente tem um Vasco jogando muito mal, e aqui a cara do torcedor ilustra isso. Essa foto não é de hoje, mas a raiva é. O que a gente tem é o seguinte, o Vasco penando para não tomar uma goleada já no primeiro tempo. Tem uma bola que o Paulo Henrique, que inclusive faz mais uma partidaça. O Paulo Henrique é um touro correndo dentro de campo. Ele salva um gol que seria do Atlético Goianiense. Ele salva em cima da linha, ele bica a bola para cima e evita o gol. Isso aos 30 minutos do primeiro tempo. O Paulo Henrique provavelmente foi o que mais correu e talvez o que melhor jogou no time do Vasco hoje. Mas enfim, o Vasco poderia... Pô, vou fazer uma comparação aqui que de início vai assustar, mas quando eu explicar vocês vão conseguir entender. O Paulo Henrique me lembra o Júnior Santos. Por quê? Não tô falando que ele é do nível do Júnior Santos não, tá? Pelo amor de Deus. Mas por que ele me lembra o Júnior Santos? São 2 jogadores fortes, são 2 jogadores que vira e mexe fazem jogadas, assim, muito maneiras. O Júnior Santos até numa frequência, pô, consideravelmente melhor que do Paulo Henrique. Mas são 2 jogadores que às vezes tem umas jogadas assim que tu olha e tu fala assim, porra, bagre, tá ligado? Bagre. E aí tu fica ali. O cara joga uma partida de 90 minutos, ele faz 10 jogadas. Em 5 tu acha que ele é o melhor do mundo, em 5 tu acha que ele é o pior do mundo. O Paulo Henrique hoje salvou um gol em cima da linha, melhor do mundo. Pô, deu umas 3 arrancadas absurdas, melhor do mundo. Deu 2 cruzamentos que a bola foi pra linha de fundo, pior do mundo. É difícil, viado, é difícil você avaliar, são jogadores exóticos, tá ligado? Jogadores exóticos, mano. Facilmente, olha só, o Vasco poderia facilmente ter tomado 4-0 no primeiro tempo. Isso aqui não é nenhum exagero, isso aqui nenhum, sabe, hipérbole nem nada. O Vasco realmente poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo. Parou ali no Léo Jardim, parou no Paulo Henrique salvando, teve uma que eu acho que foi o Rojas que salvou, teve bola que foi pra fora, teve bola travada, teve muita chance de gol do Atlético Goianiense. E aqui, cara, é o seguinte... Se a gente estivesse tomando passeio, se a gente estivesse tomando apavoro, sei lá, pro Flamengo, pro Atlético Mineiro, pro Palmeiras, era uma coisa.
tomar pavoro pro Atlético Goianiense não existe. E isso mostra a realidade do time, principalmente da zaga do Vasco, que não conseguiu se acertar em quase que momento nenhum do jogo. Você acha que nesse estilo que o Paiva colocou o Coutinho e o Payet junto, dá pra jogar? Eu acho que dá, só tem que entrosar mais. Mano, o Coutinho, porra, assim, mas nitidamente ele tem qualidade técnica acima dos demais, só que, porra, ele tá fora de ritmo. O jogo de hoje ficou muito claro isso, tá ligado? Porra, teve um lance, mano, que ele só ajeitou o corpo, ele driblou dois jogadores do Atlético Goianiense, só ajeitando o corpo, já distribuiu. Aí ele, fez a ultrapassagem pra receber do Matheus Cocão, o Cocão errou o passe. Só que ao mesmo tempo você percebe que, porra, ele não consegue dar um bote, ele não tá conseguindo correr, ele sentiu câimbra, ele tá fora de ritmo, entendeu? Ele já chegou no Vasco jogando, então, porra, uma parada que você precisa dar tempo ao jogador, tá ligado? O Vasco tava tomando apavoro para um time que provavelmente vai cair. E quando a gente jogou há pouco tempo atrás com o Atlético Goianiense e vencemos, eu falei, olhando o jogo de hoje, eu vou me espantar se o Vasco, ou melhor, se o Atlético Goianiense não cair. Olhando o jogo de hoje, o Vasco, apesar de não ter perdido, ele jogou muito pior do que o Atlético Goianiense aquele dia que perdeu pra gente. A gente desempenhou um futebol muito mais bosta. Enfim, dando sequência, termina o primeiro tempo e olha só, cara, termina com, cadê? 13 chutes a 2. 13-2. O Vasco tomou um completo atropelo. O jogo de hoje, se fosse na justiça, se todas as tentativas tivessem entrado, era pro Vasco já estar eliminado. Não era nem para, ter um mínimo de esperança na partida da semana que vem em São Januário. Mas graças a Deus não foi assim. Graças a Deus a gente contou com um pouco de sorte, um pouco de incompetência, um pouco de falta de girar a faca, como diria o Maestro Júnior. Liberdade do jogador, Porra. ninguém chega. Ele chuta e o Léo Jardim pega. Só que assim, cara, você olha aqui, deixa eu voltar um pouquinho mais. É muita liberdade pro chute. A zaga do Vasco hoje não estava funcionando. Os laterais estavam tendo muita dificuldade para marcar. Os meio-campistas também estavam mal. Eu elogio bastante o Matheus Cocão e as últimas atuações dele. Hoje foi abaixo. O mesmo vale pro Hugo Moura. O pessoal estava perdido, não conseguia criar, não conseguia marcar. O Vasco não conseguia fazer nada. A partida de hoje, como eu falei e como eu brinco aqui, é uma goleada, apesar de ter sido um empate. Porque se fosse olhar o que de fato aconteceu, era pro Vasco Agora, ter tomado... porra, eu tô criticando o Vasco pra caralho aqui com razão, mas eu vou falar uma parada aqui que também tem que ser levada em consideração e, por sinal, a diretoria do Vasco não deveria ter aceitado com tanta facilidade. O Vasco hoje fez o 4º jogo seguido fora de casa. Certo que, porra, é uma competição diferente, é sorteio, então, tu pode retirar isso do balaio, ainda que seja o 4º jogo seguido fora de casa. O Vasco, pelo Brasileirão, fez 3 jogos seguidos fora de casa. Isso não pode acontecer, tá ligado? Por regra do campeonato. Não é o Renato que tá falando não, tá? Por regra do campeonato, isso não pode acontecer. Isso prejudica a isonomia do campeonato. O Vasco teve um jogo contra o Cuiabá adiado e o Vasco fez 3 jogos seguidos fora de casa. Isso não pode acontecer. Já teve essa situação com outros clubes e os clubes conseguiram reverter a situação para não emendarem uma sequência fora de casa. Fator psicológico é algo que pesa, tá ligado? Pesa no campeonato. Se você pega 3 jogos fora de casa, você se fode e perde os 3, isso pode atrapalhar a tua sequência no campeonato. Vou dar um exemplo. É um exemplo porco, tá? Mas vocês vão entender o que eu tô falando. Se começa o campeonato e você fica 3 rodadas sem jogar, você ainda vai ter os 3 jogos, tá ligado? E os 3 jogos vão ser os mesmos, na mesma sequência. Só que você já começa com psicológico lá atrás, porque você olha pra tabela e ainda sabendo que você tem jogos a menos, os outros times já pontuaram e você tá sem ponto. Por exemplo, o Internacional tem muitos jogos a menos. E todo mundo sabe que o Internacional tem jogos a menos. Mas ainda assim, quando o Inter tá jogando, você olha pra tabela e você vê que ele tá muitos pontos atrás dos times que estão numa situação confortável no campeonato. Então, isso afeta o fator psicológico dos times que estão jogando dessa forma. Então, o calendário existe escorado numa regra de isonomia que parte da premissa que os times têm que estar jogando em condições minimamente parecidas. E lá também está escrito que, você não pode jogar mais 2 jogos fora de casa consecutivos. 2 jogos fora de casa acontece porque por calendário... pela logística do calendário é impossível não acontecer em momento algum. Mas 3 jogos não pode acontecer. E o Vasco não se posiciona, tá ligado? O Vasco aceita, e é isso. Então o Vasco fez 3 jogos do Brasileiro seguidos fora de casa e agora da Copa do Brasil, ou seja, são 4 jogos seguidos que o Vasco joga longe de São Januário. Mas, enfim,
Pra diretoria, pelo visto, isso não faz diferença. Uma sacolada pro meio da cara, tá ligado? Na sequência, nada melhora. Olha a saída de jogo. Léo Jardim toca pro Payet, que devolve pro Léo Jardim, que vai chutar. Meu Deus do céu. Cara, assim, é uma completa confusão esse time. Ele não se acerta. Nesse momento, como você viu, o francês, o Payet já entrou. O Payet jogou ali alguns minutos com o Coutinho. Ah, deu certo, deu errado. Mudou muito pouco do jogo. O Vasco já não conseguia ficar com a bola no ataque. E com Coutinho e Payet, pouco mudou, tá ligado? Depois a gente vai ter mais uma alteração, que agora é o Souza e o Alex Teixeira entrando. Meu Deus do céu, é a volta dos que não foram, principalmente o Teixeira. E aí o Coutinho sai. O Payet começa a aparecer um pouquinho melhor, mas mesmo assim não é nada muito grandioso. O time do Vasco, ele ameaça ali dar uma melhora, mas já volta a tomar apavoro de novo, tá ligado? Só que o que acontece assim, cara, no meio de tanto ruim, no meio de tanto bagre, no meio de tanto jogador que faz eu me perguntar como é que vocês viraram profissionais, a gente tem alguns caras que são fora da curvas. É o caso do Verratti, mais uma vez. Cala essa boca e senta logo na... Olha o lance aqui. Lucas Piton, Emerson Rodrigues na tabela. O Piton vem no cruzamento de primeira e faz um golaço. O Verratti e sai aqui para comemorar. O Verratti estava, se eu não me engano, 5 jogos sem marcar. E ele faz gol. O Verratti é um cara que... Porra, pior que na última live eu falei essa porra. Quando o Verratti fica sem marcar, só que o Vasco tá conseguindo ali ter resultado, porra, eu fico feliz, velho. Porque eu sei que... Caralho, tá muito perto, tá muito perto. Tá muito perto. Ele fica nervoso, ele é alérgico, porra. Se ele fica sem fazer gol, ele começa a se coçar, ele bate a cabeça na parede, ele rói unha, entendeu? Eu sei, mano, ele é dependente de gol, tá ligado? Ele vai fazer, mano, ele vai fazer, não tem jeito, cara. Mesmo quando não... E se eu não me engano, tá? Verratti, que tá na lista dos artilheiros do Brasil no ano, chegou ao 15º gol nesse ano jogando pelo Vasco, que é um time que pouco coloca ele em condições de fazer gol. Hoje ele teve uma chance, fez esse gol. Enfim, números absurdos, né? Aí tu vai falar, porra, mas o Pedro ele tá com 29. Perfeito, pô, o Pedro é pica. Mas, porra, o Pedro tem 4, 5 chances pra cada uma do Verratti. Então, tipo assim, não é como se, porra, o Verratti não estivesse sendo foda pra caralho porque ele tá com menos. Eu acho que dos jogadores que estão no Campeonato Brasileiro da Série A, os que tem mais gol aí nessa temporada são Pedro, o Verratti, acho que o Luiz Fernando do Atlético Goianiense, acho que o Paulinho, se pá, tem que ver isso direitinho, daqui a pouco a gente vê. O Cano ano passado, se eu não me engano, fez 40, não foi? Ano passado? Luceiro. Marca, a gente não reclama, porque mesmo quando não marca, ele contribui. Na maioria das vezes que ele não marca é porque a bola não chega. Quando chega, isso aqui é um atacante clássico. Olha o gol bonito que ele faz e que vale muito. Esse gol de hoje pode valer a classificação. É claro que pode, não é certeza de vai. O Vasco ainda pode ser eliminado, mas caso classifique, muito provavelmente terá passado por esse lance aqui. Ele pega uma bola de primeira, ele não se dá o luxo de, vou tentar dominar, ele faz o gol. Atacante raiz, clássico, a bola veio, ele guarda. Muito bom jogador. O Lucas Piton também, que fez um jogo bem abaixo ali, mas que acerta mais um cruzamento e mais uma vez é importante. O Vasco mas é isso que eu falo, cara. O Lucas Piton, no pior jogo dele, ele bota ali uma assistência. No pior jogo dele, tá ligado? Porra, recentemente teve jogo que ele fez gol e deu assistência. Tipo assim, porra, é um lateral, cara. Você vai ver os números do cara. Pô, o cara deve ser um dos artilheiros do time na temporada. O cara é lateral, porra. Ah, Renato, tá falando que ele tem gol. Tá falando que ele tem gol pra caralho? Não, pô. Mas pra um lateral ele tem gol pra caralho. Tem muito jogador ruim, mas muito importante, muito importante. De poucos acertos que tiveram, quero trazer o Lucas Piton do Corinthians e o Verratti, sabe lá Deus da onde, do cu do mundo da Argentina, esses dois, muito bons. Aliás, o Lucas Piton, ele fez gol na classificação contra o Água Santa, ele fez gol na classificação contra o Fortaleza, ele fez gol na eliminação contra o Nova Iguaçu, no primeiro jogo ele fez o gol. E hoje já, em mais um jogo da Copa do Brasil, ele já tá dando assistência, tá ligado? Tipo assim, caralho, viado, Porra, eu não consigo entender o que passa na cabeça de um torcedor do Vasco que
acha que o Piton não tem que jogar. Assim, você não precisa acertar muito, tá ligado? Acerta de vez em quando, que já faz diferença. Gente, no final ainda teve isto aqui, o Verratti foi meio que agredido, teve a expulsão, o Vasco cresceu no jogo, mas já tava bem no finalzinho, não deu tempo de virar a partida, mas terminou muito melhor do que foi durante todo o jogo, todo o confronto, pelo menos até aqui. O Vasco vai vivo pra partida de volta, e olha só, no momento que o Verratti fez gol, você quer números? Olha só como que tava. O Vasco tava tomando tão apavoro, o Atlético Goianiense era tão superior que no momento, antes do Vasco fazer o gol, eram 4 chutes do Vasco, neste momento aqui, 4 finalizações do Vasco contra 25 do Atlético Goianiense. 25. Então, assim, você vê que a superioridade de futebol que o Atlético Goianiense apresentou é maiúscula, mas mesmo assim pesou, sei lá, a camisa, a habilidade individual ou a sorte e o Vasco consegue o empate. A gente está vivo para a partida de volta e aviso a vocês, o próximo jogo, que é no Brasileirão, no final de semana, o vídeo aqui não vai sair cedo. Eu vou a São Januário mais uma vez, vou lá levar sorte, tá ligado? 25 chutes do Atlético Goianiense, vai tomar no cu, cara. E aí, provavelmente, vou postar vídeo no domingo de manhã, certo? Pessoal, tamo vivo na Copa do Brasil, sabe lá... Deus, como uma baita goleada, apesar de ter sido um empate. Muito obrigado, Verratti, por existir. É nóis, comenta aí o que você achou do jogo. Comenta aqui.